Vamos agora à caracterização geral. É bom lembrar que eu estou extraindo isso da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 5, de Norman Champlin. Aqui é da editora Candeia, mas eu acho que já está na editora Ragnos, né? Isso aqui eu acho que é mais antigo. E aí, vamos lá. Vários pontos importantes devem ser salientados no tocante ao estudo desses livros. Eles constituem um corpo bastante extenso de literatura. Vocês viram que eu tentei começar pelos livros, mas eu percebi que assim vai dar ruim, é muito livro. O que eu deixo para vocês, né? Não deixo-vos a paz, eu deixo-vos livro para vocês lerem. E aí vocês lêem se vocês quiserem, não lê se não quiser, e é problema de vocês. E aí eu vou pegar um negócio mais panorâmico para dar tempo de poder conversar com vocês, senão vai dar ruim. E aí nesse caso, a gente vai observar que é um corpo bastante extenso de literatura, uma espécie de terceiro desenvolvimento. Os livros canônicos do Antigo Testamento, os livros apócrifos, os quais, quanto a alguns deles, obtiveram posição canônica entre os judeus da dispersão, lembra a Septuaginta? Deixa eu ver aqui. E então no cânon católico romano do Antigo Testamento. Os livros pseudepígrafos, alguns poucos, dentre os quais obtiveram situação canônica, pelo menos no parecer de alguns indivíduos ou localidades limitadas, mas que, considerados como um todo, exerceram considerável influência sobre ideias do judaísmo helenista, as quais então encontraram caminho para o Novo Testamento. 2. Como uma coletânea, a maior parte desses livros pode ser datada entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Quase todos eles são de natureza apocalíptica. E 3. Visto que muitos desses livros versam sobre questões apocalípticas, sua mais forte influência se dá na área da tradição profética. Isso usualmente surpreende aqueles que tomam conhecimento do fato pela primeira vez. O esboço profético, em linhas mais gerais, presente no Novo Testamento, já aparecia em 1 Enoque. E aí ele até fala aqui, meu artigo sobre esse livro, ou seja, 1 Enoque, provê ampla ilustração sobre esse fato, embora muitas pessoas fiquem consternadas diante disso. 4. Apesar da maior parte desses livros nunca ter atingido posição canônica, eles são bem representados entre o material achado nas cavernas próximas do Mar Morto. E aí, isso significa que em Jerusalém, e não somente entre os judeus da dispersão, eles eram importantes. Tanto que eram importantes que eles são citados para a sua audiência. E se foi citado para a sua audiência, é porque a sua audiência conhece alguma coisa sobre o assunto, certo? E aí é como, por exemplo, se eu for citar Augusto Nicodemos num ambiente pentecostal raiz, muita gente não vai nem dar muita atenção. Mas se eu citar entre jovens que acessam a internet, mesmo que sejam batistas, vão dizer alguma coisa. Por quê? Porque ele está lá. Se citar Paul Washer, muitos jovens, Ed Renekiewicz e tudo tal, Sila Malafaia, já é mais os coroas dos 50 anos, né? E aí nesse caso o pessoal da televisão, né? O pessoal da época da TV de válvula, transistorizado, esses negócios assim. Então você vai perceber que assim, quando você cita, depende da audiência. Eu falar Martin Lloyd Jones dependendo do lugar, não estou dizendo nada, mas dependendo do lugar, uau, entende? Eu falar Júlio Zabatiero num lugar, não estou dizendo nada, mas em outro lugar, uau. Então, você faz uma citação de acordo com a sua audiência. E aí, quando você faz, e se você fizer a citação errada, dá ruim, né? Eu lembro que uma vez eu citei uma frase de Renato Russo numa igreja. Quando eu terminei, o pastor pegou a palavra. Olha só, irmãos, essa citação que o pastor fez é de uma música mundana, de um homem mundano, né? De quando eu era mundano, e assim, e eu fui ficando pequenininho assim, ó. Deu para entender? Tô falando sério. Então, onde eu quero chegar? Às vezes você faz uma citação, porque dependendo do lugar, ela é infeliz, né? Como eu estou dizendo, você pode falar mal do Malafaia num lugar, mas no outro lugar, se você falar mal, você fica queimado. Você vai falar mal do Ed Renekiewicz num lugar, mas no outro você fica queimado. E assim por diante.
Então, eu não sei se deu para perceber que quando você faz a citação, você está fazendo uma citação, se você não está sendo aleatório, no automático, você está fazendo uma citação de gente que conhece. É como, por exemplo, já que o Delso aludiu ao Joelso, quando o Joelso fala de Lutero, dá para a gente uma ideia de peso para o sermão dele, como se assim, o cara leu Lutero para falar, deu para entender? E leu o primeiro e o segundo comentário, e leu a opinião ou seja, uau! Agora, por exemplo, talvez alguma pessoa na igreja dele dizer isso não está dizendo nada. Aqui não, aqui é seminário. Deu para perceber a situação? Então, assim, toda vez que você faz uma citação, possivelmente, se você está sendo estratégico, não estou dizendo que o Joelso foi, de repente foi espontâneo, né? Então, mas se você foi... Então foi estratégico, né? Aí nesse caso, então em relação a isso, você está fazendo... A mãezona comprando barulho. Aí nesse caso, eu quero ver ela fazer isso quando você zoar o Júlio César. Aí nesse caso, em relação... justiça é justiça, Deus. Eu quero ver. Aí em relação a esse caso, né? Por exemplo, o que a gente vai observar? Que quando ele faz uma citação para uma audiência que ele pressupõe que conhece. Ele conhece, a audiência conhece. A gente acha estranho. E se você é novo convertido, você até pensa, Enoque falou isso? Aí tu vai lá para Gênesis. É o único que você vê que Enoque andou e subiu. Você não vê mais nada. Aí tu fala, não, tem alguma coisa errada. Estou falando isso porque eu já procurei esse trecho de Enoque, né? E aí e as Bíblias não dizem, só cita assim, ó, né? Então, aí você olha, né? E você verifica isso daí. Acabou que eu gastei muito tempo aqui. Oi. É interessante. A gente pode pegar isso como uma referência, assim, para poder. Porque a citação, ela é meio que um suporte para um entendimento de um contexto. Entende? Então, você, por exemplo, vai fazer uma citação de algo, seja no âmbito religioso ou secular, seja uma música religiosa, uma música secular, seja um filme, seja uma novela, seja alguma coisa, não quer dizer necessariamente que o que aconteceu naquela arte seja algo que tenha acontecido no cotidiano. Simplesmente só dá um suporte. Por exemplo, eu lembro que quando eu era líder de adolescente, na escola dominical, eu falei com eles, olha, hoje vai dar Homem de Preto na televisão. Eu preciso que todos vocês assistam para a gente conversar hoje na União. Claro que os pais não sabiam que eu tinha falado isso. Hoje está tudo burro velho, mas na época eu era adolescente. E aí quando eles voltaram, aí a gente conversou sobre o aspecto do mundo físico e do mundo espiritual. E aí falando, né, que assim, existe realidade que a gente desconhece e existe a realidade que a gente conhece, né, e sendo que a que a gente desconhece é mais real do que a que a gente conhece. E aí a gente foi começando a conversar e a partir daí eu falei sobre estarmos assentados nos lugares celestiais. Porque, por exemplo, enquanto a gente está aqui dando calote na cantina, né, mexendo com a mulher dos outros, em vez de mexer com a própria, né, porque às vezes a mesma não está mexendo. Aí nesse caso, enquanto a gente está fazendo esse negócio, falando mal do pastor, tá dando para entender? Enquanto a gente está, né, lá na porta, para receber o pessoal, mas está conversando sobre o Fla-Flu, enquanto isso está acontecendo, a gente não se liga que a gente está sentado nas regiões celestiais. A gente está acima de todo principado, potestade, qualquer nome que se venha a nomear. Por quê? Porque a gente está preso à ideia dos sentidos. Observa bem, eu peguei MIB, Homens de Preto, para conversar com adolescentes sobre estarmos assentados nas regiões celestiais. Claro que, por exemplo, um diácono da antiga de bigode grosso ia falar assim, tinha que ser seminarista. Deu para entender? Aí, botando nossa juventude a perder, está aprendendo essas baboseiras no seminário. Pastor, a gente está mandando o cara para o seminário errado. Deu para entender? Mas o que acontece? Eu sabia o que eu estava fazendo, e surtiu efeito, porque eu vim a partir do conhecimento deles para passar para o meu conhecimento. Se eu pego do meu direto para falar de regiões celestiais, ia ficar complicado o negócio. Não sei se deu para entender. E detalhe, é um negócio que não interessa. Entende? Quem quer saber de regiões celestiais? Um cara com 14 anos quer saber de regiões celestiais?
Ele quer saber se vai conseguir beijar aquela menina que está lá, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. Né? Os pais estão naquela coisa assim, vou deixar namorar, porque se eu não deixar vai namorar escondido mesmo. Desculpa, o pessoal, assim, você vê os pais chegar da dó, cara, é mó barato. Quer dizer, oh meu Deus, me guarda, né? Deixa eu ficar quieto. Então, nesse caso, voltando para cá, Neuci fez uma cara aqui assim para mim, ó. Jesus, deu até medo, rapaz. Aí, nessa situação, o que a gente observa, né? Que os escritores católicos, os escritores católicos romanos, preferem o nome apócrifos, quando se refere aos livros dessa coletânea, provavelmente porque aqueles livros que os grupos protestantes chamam de apócrifos, são livros canônicos para os católicos romanos. Até porque, como eu falei, são vistos em algumas situações como deuterocanônicos. Então, vamos chamar o pseudepígrafo de apócrifo, porque o que o protestante chama de apócrifo, para a gente, é um deuterocanônico, é um canônico, né? E aí nisso, 6, a coletânea dos livros pseudepígrafos inclui muitas obras anônimas, pelo que, estritamente falando, o termo pseudepígrafo não pode ser aplicado à coletânea inteira. Porém, visto que há tão grande número de obras verdadeiramente pseudepígrafas, não é errado empregar esse título geral para indicar a coletânea inteira. Vamos à questão do conteúdo desses livros. Bem, é impossível caracterizar tão grande coletânea quanto ao seu conteúdo. Tudo quanto faz parte da religião aparece ali, desde ensinos éticos até relatos de experiências místicas, desde profecias até exposições escriturísticas, desde história até poesia, desde filosofia até liturgia, desde apologética até didática, mas as ênfases principais são ensinos, apologética, temas filosóficos, pseudonarrativas com as devidas lições morais e espirituais, a busca da espiritualidade por parte da alma, principalmente através de experiências místicas. Além disso, visões e iluminações, a ascensão às esferas celestiais, a descida às esferas infernais, com a consequente aquisição de conhecimentos. Mas se quisermos salientar em um tema maior, então temos as expectações apocalípticas dos autores diversos. O leitor poderá verificar isso no meu artigo separado sobre o Enoque etíope, ou seja, o primeiro Enoque. O conteúdo dessa coletânea ainda é mais variegado do que o do Antigo Testamento, contendo vários tipos de literatura que não aparecem naquela coletânea sagrada. Classificações segundo as presumíveis proveniências. Essa coletânea é por demais variada para ser simplesmente classificada em blocos, porém pode-se fazer a tentativa de arranjar esse material de acordo com 2 grandes blocos. Então, a gente vai observar, né, que existem classificações para a gente poder entender um pouquinho mais sobre as obras pseudepígrafas, que só falar não é o suficiente para abranger. E aí a gente agora vai para classificação, que é o próximo vídeo. Roda a vinheta.